aqui em São Pedro do Atacama é proibido vender bebida alcoólica. Eu confesso que eu não esperava que fosse tão bom. A gente tá indo encontrar com a Elfie e a Karina do Rotas Recalculadas, mas como vocês sabem, a gente tem uma treta. O preço é bom, o menu, pelo que tá escrito aqui, também é bom. Agora vamos ver se a comida é boa mesmo. Vim aqui numa borracharia, a gente realmente tá com os 2 pneus furados. A gente tá aqui num bar de karaokê em São Pedro do Atacama. Nós chegamos em São Pedro do Atacama, a cidade que é conhecida como a Joia do Deserto e também é o principal ponto para quem quer vir explorar e conhecer as belezas do deserto do Atacama. A gente está agora aqui na rua Caracoles, que é a rua principal da cidade. Na Caracoles e nas transversais dela é onde você vai achar tudo que você precisa para tua viagem. Se você por acaso saiu sem passeios agendados e você quer resolver tudo aqui, tem várias agências, várias mesmo. E eu acho que vale muito a pena passar de uma em uma ali para pesquisar e tal. Por aqui você também vai encontrar lugar para fazer câmbio. Só que eu já vou avisar que se você vier por Santiago, se você tiver uma parada em Santiago, faça câmbio lá, porque o câmbio aqui, ele é um pouco pior. Na verdade, os preços aqui, em geral, são mais altos, tá? Tanto o câmbio não é tão favorável aqui, como as coisas são mais caras, alimentação, bebidas, tudo acaba sendo um pouco mais caro por aqui. Tem muita loja de artesanato, muita loja de decoração, tem uma feira grande que a gente vai passar lá depois, tem restaurantes, então praticamente tudo que você precisar aqui na Caracoles e nas transversais você vai resolver. E como você pode perceber aqui em volta de mim, tudo aqui é feito de terra. Na verdade, as construções são feitas de adobe, que é uma mistura de terra, água e palha ou outras fibras naturais. E o chão é todo de terra batida. Então se você, assim como eu, gosta de se vestir de preto, por exemplo, né, a minha bota já tá branca. E falando sobre essa questão de se vestir, uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida é o que trazer na mala quando vier pro deserto. E aqui as temperaturas oscilam bastante. Durante a noite é bem frio mesmo. A noite que a gente chegou aqui, a gente usou casaco, cachecol. Se tivesse gorro, tinha muita gente de gorro, luva. E durante o dia esquenta bastante. Então eu confesso que eu estou até com um pouquinho de calor, porque agora tem um solão aqui. Mas na sombra e em lugares fechados é um pouquinho mais frio. Então eu tô com um casaco, uma camiseta curta embaixo, calça e bota. Tá tranquilo? No sol eu preciso tirar o casaco, mas eu sei que quando anoitecer eu vou precisar de mais roupas. Então se você estiver vindo pra cá, saiba que precisa sim trazer camiseta de manga curta. E precisa também trazer bastante casaco, luva, gorro, essas coisas todas. E já são 2h30 da tarde, então a gente vai procurar um lugar para comer. A gente parou pra almoçar num restaurante chamado Jardim Meraki, que é um lugar bem bonito, é um jardim mesmo, a gente tá aqui ao ar livre. Como já é meio da tarde, a maioria dos restaurantes tá fechado. Aqui até, na verdade, a gente fez o pedido e ele já avisou pra gente que daqui a pouco a cozinha já tá fechando também, se a gente quisesse pedir alguma outra coisa. Mas nós pedimos uma cerveja, o Léo pediu uma cerveja e eu pedi um drink. E a curiosidade é que aqui em São Pedro do Atacama é proibido vender bebida alcoólica se a pessoa não estiver consumindo comida. Inclusive, se tiver uma pessoa bêbada dentro do estabelecimento, provavelmente ela vai ser convidada a se retirar, porque se a polícia chegar e a pessoa estiver só consumindo álcool, ou se a pessoa estiver visivelmente bêbada, o restaurante pode tomar uma multa. E existe aqui um único estabelecimento, que é uma cervejaria, onde você pode consumir a cerveja sem ter que estar pedindo alguma coisa pra comer junto. Então é muito comum aqui que nos bares você chegue, vai todo mundo só tomar um drink, pede pelo menos uma porçãozinha de petisco, alguma coisa assim, pra que tenha na tua comanda alguma coisa de comer, porque caso a polícia passe, eles vão conferir, vão dar uma checada, e aí, se você estiver comendo, tá tudo certo. Bonito, né? Olha. Chegou o meu lanche e eu pedi um hambúrguer com queijo gorgonzola, com uma cebola caramelizada e rúcula. E tá com uma cara muito boa o lanche. E batata bonita, né? Uhum. É, batata de verdade, ó. Não é batata congelada. Aquelas congeladas que a gente normalmente vê, né? Bem boa a batata. Boa, né? Bem crocante. Eu já roubei uma batata aqui. Eu pedi uma pizza, eles trouxeram agora. A hora que ele trouxe o hambúrguer, ele já avisou aqui uns 4 minutinhos pra trazer a pizza. E é uma pizza vegetariana com verduras, queijo de cabra, queijo mussarela e rúcula. E quando eu fiz o pedido, ele me perguntou se eu queria que trocasse o queijo por um queijo vegano. Então teria a opção de fazer essa mesma pizza, mais uma opção vegana. E aí por cima tem uma redução de aceto. Uma coisa diferente, assim. Eu achei interessante e resolvi pedir. Preciso dizer que foi surpreendentemente positivo.
A comida é muito boa. O atendimento também, né? No começo demorou um pouco, mas depois super tranquilo. E aí quando ele veio buscar os pratos, ele perguntou se tava tudo certo, tal. Daí eu falei, olha, muito bom. Eu confesso que eu não esperava que fosse tão bom. Aí ele ficou muito feliz, assim, o garçom. Ele saiu todo boba. E agora a gente vai aproveitar pra conhecer um pouquinho mais da cidade. E tem umas feirinhas de artesanato, a gente vai dar uma volta por lá agora. E aqui tem bastante opção de artesanato, tanto se você quiser alguma coisa pra tirar foto, então blusas, ponchos, esse tipo de coisa, ou se você quiser levar lembranças pro Brasil, tem bastante opção aqui. As compras úteis que a gente faz, pior que é útil mesmo. Isso aí é útil. Cordinha pra colocar nos óculos, porque senão a gente fica colocando na roupa, na cabeça e tal. E é 2.000 pesos, isso vai dar tipo 2.500. 2.500 pesos. Vai dar uns 13 reais mais ou menos, né? Tipo uns 14 pila. Então comprei isso aqui, né? Prático. E é bonitinho, né? Ó. Aí eu comprei um coloridinho e comprei um mais neutro pro Léo. E agora, final do dia, a rua já começa a ficar lotada de gente. Aí nessas construções aqui dá pra ver bem certinho que a Fábio falou do adobe, ó. Daí tem as fibras, tem pedra, barro. Aí realmente dá pra ter uma noção bem boa. Aí dá pra ver lá do outro lado, ó, que tem esses galhinhos lá pra cima. É tudo galho que tá dentro da parede, na verdade. Então, realmente, essas construções, assim, trazem um charme, assim, pra cidade muito legal. É muito bacana mesmo. Eu acho que a gente não consegue encontrar esse tipo de coisa em quase lugar nenhum, então... Dá pra entender porque, né, que é uma região tão mágica e tão famosa e tão visitada. Haciéndolo contigo me siento fenomenal, que eso fluya, que enamore, la culpa es tuya. Paramos tomar um sorvetinho. Conta o que você pediu do seu sorvete. O meu é um sorvete normal, de frutas vermelhas e baunilha com cookies. Ah, é com cookies? Aham. Eu não tinha entendido ela falar. Tem vários sorvetes diferentes aqui nesse lugar. A gente experimentou um ali de cactus com alguma coisa, tinha de pera com vinho tinto, então tem uns sabores bem diferentes. E eu pedi um de abacaxi com menta e um de manga. Eu provei o de manga e o de manga é muito bom. O de abacaxi eu não provei ainda. Nossa, mas é bem gostoso. Tem um pedacinho de fruta mesmo, sabe? O de manga não tinha, mas esse aqui dá pra sentir o pedacinho de abacaxi. Bem gostoso. Eu pedi um normalzinho mesmo, não achei excepcional, assim, o sorvete. Mas disseram pra gente que é a melhor sorveteria que tem aqui, então a gente veio experimentar. E a gente pediu o duplo, e aí cada um dos dois custou 3.700 pesos. E aí eles têm outras duas opções. Eles têm a opção de simples, que é 2.500, o duplo é 3.700 e o triplo é 5.000 pesos. E se quiser casquinha, eu queria uma casquinha, é mais 300 pesos. Aí a gente foi no potinho mesmo. E é só sair o sol aqui que começa a esfriar muito, tá bem frio agora. Então a gente vai voltar pra casa, colocar mais roupa pra ficar mais quentinho, pra poder continuar o nosso passeio. A gente parou num mercadinho pra comprar chá de folha de coca pra ajudar no mal de altitude. Apesar de aqui não ser tão complicado, a gente já tá se habituando. A gente vai fazer alguns passeios que são de maior altitude, então o chá de folha de coca ele ajuda bastante a aliviar o sorote. E a gente também tá procurando café. Aqui só tem mercadinhos menores. A gente abriu hoje nosso último pacote de café e na maioria dos lugares não tem. Aí tem um mercado que é um pouquinho maior, mas também assim tem só o básico. Aí a gente achou por 4.300 de 250 gramas. 4.300 pesos um pacotinho de 250 gramas. Então vamos economizar o nosso café e se precisar daí a gente compra. Pelo menos tem um lugar que tem café pra gente passar, porque como vocês sabem, a gente não pode viver sem café. Ahora con quién voy a compartir todas mis noches húmedas. Ahora que me va a dar los besos como tú los das. Agora sim, nós catamos mais roupas e catamos companhias. Olha. Beleza? Aí assim, né? A gente tá indo encontrar com a Elfie e a Karina do Rotas Recalculadas, mas como vocês sabem, a gente tem uma treta, então não sei como é que vai ser, né? Tomara que não dê briga hoje, né? Vocês acreditam que A numa gente live... entrou pra apaziguar. Fechou então, Gustavo. Então fechou. A gente fez uma live e aí uma pessoa falou assim, falem a verdade, deu treta, né? Porque parecia que vocês estavam desgastados. Nossa. Aí a gente catou mais umas pessoas pelo meio do caminho pra fazerem companhia. O Elton ele tá ocupado por enquanto, tá vendo cardápio, vendo É que tem coisa. joguinhos aqui. Ah, tem joguinhos? Tem joguinhos. O melhor foi a Karina. E pra variar, a gente vai tomar um drink, né?
Cheers! Saúde. Venham muitos e muitos mais anos conforme vocês quiserem, tá? 4 meses na estrada. E a gente pediu pra petiscar, porque como a gente falou pra vocês, né, a gente não pode beber sem comer aqui. A gente pediu um bolinho de queijo cremoso com pimenta jalapeño e um crocante de bacon. Parece muito, muito bom. Ai, que legal! Ele é alternado, ó. O quê? Ele é ao contrário. Um tem o creminho embaixo, outro e outro sem. Ah, entendi. Olha só. Diferenciado o negócio. Bom? No nosso primeiro dia aqui em São Pedro do Atacama, a gente só explorou a cidade, deu uma passeada e curtiu os nossos amigos, né? Deu pra matar a saudade um pouco. E hoje, então, a gente vai pras tarefas do motorhome. A gente tem várias coisinhas pra resolver. Mas antes, vamos almoçar e a gente vai levar vocês pra um dos restaurantes que é dos mais conhecidos dos brasileiros, eu acho. E que tem os melhores custos-benefícios, pelo que nós ouvimos falar. Aqui é muito comum esse esquema de menu do dia, com entrada, prato principal e sobremesa por um valor fixo. Esse daqui onde a gente tá custando 6.500 pesos o menu. O preço é bom, o menu, pelo que tá escrito aqui, também é bom. Agora vamos ver se a comida é boa mesmo. Logo que a gente chegou, eles já trouxeram o cardápio. Mas como a gente já tinha visto lá na frente, a gente já escolheu os nossos pratos, já fez o pedido. E a questão é que aqui muda todos os dias o que vai ser servido no menu do dia. Então você tem que chegar e olhar, ver o que são os pratos, quais são as opções. Geralmente tem 2 opções de entrada e umas 3 opções de prato principal e uma opção de sobremesa. Mas eles trazem também uma entradinha, que é um pãozinho. É um vinagretezinho, assim. Bem temperadinho. E de entrada nós dois escolhemos camarão a piu-piu. Se vocês não viram, esses dias atrás a gente comeu uma lula piu-piu também. Foi, né? Polvo lula? Foi um polvo. Um polvo. Então é um molho bem apimentado. Não é pouca pimenta, mas a gente gosta bastante, então a gente decidiu experimentar. Ah, e essa entradinha, esse molhinho aqui também tava bem apimentado. E tem bastante coentro também. Não são em todos os pratos, mas uma boa parte dos pratos levam coentro. Se você não gosta, vai ser bom dar uma olhada se vai ter ou não. Mas corrigindo aqui, eu acabei de experimentar um pouquinho. Esse aqui não é muito apimentado, então é bem tranquilo mesmo, assim. Acho que é porque eles estão bem acostumados com turistas, principalmente turista brasileiro. Quando eu pedi um suco de frutígia, ela já falou morango. E a gente tá escutando bastante gente falando português aqui em volta. São sucos naturais, eles têm algumas opções. Eu pedi de morango, ela pediu de kiwi. É um suco bem diferente desse lá. Uma cor diferente, né? Cor de kiwi, né? Cor de kiwi. Ai, que delícia. Bom? No final fica aquele picantezinho do kiwi, sabe? Nossa, muito bom. Nós dois pedimos pratos diferentes. Eu pedi um lombo de cerdo à la mongoliana, que nada mais é do que um filezinho de filé suíno com verduras, assim, salteadas. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. E pedi também batatas. Tem a opção de batata, salada e arroz de acompanhamento. E a gente pediu batata porque a gente gosta muito de batata, né? E o meu tá com uma cara bem boa também. Esse peixe, essa merluza, é o que a gente comia bastante na Argentina, né? Foi esse empanamento... Provençal, né? É, provençal. Ele, na verdade, é um pouquinho diferente do que a gente tava acostumado, porque a massa ela é bem grossinha, parece quase um bolinho, assim, ao redor. É a massinha do fish and chips tradicional inglês. Uma massa com cerveja e trigo, que fica bem aerada, bem leve. Parece até uma panquequinha, assim, e aí você empana o peixe e aí você frita. Chegou a nossa sobremesa, que é uma panacota de doce de leite com flocos de arroz. Quer dizer, acho que é quinoa. Quinoa? É um pudinzinho, assim, bem pesado. Ele é bem durinho, bem grudento, mas é gostoso. A gente saiu do restaurante, tá voltando pra casa. E, em geral, a comida é bem gostosa. Uma comida bem temperada, bem feitinha. O atendimento foi super rápido depois que a gente sentou. Mas como a gente falou, assim, os preços aqui são todos altos. Aí, no final, a nossa conta com os menus e os sucos ficou em mais ou menos R$120. É, por aí. Então, é uma comida simples, gostosa e é um dos Bem melhores servida, preços. assim, tipo, tem bastante comida, né? Bem servida.
sobrou bastante comida. No meu prato sobrou bastante coisa, do Léo também sobrou. Então, a gente super vai bem estar comentando servido. que talvez um menu para 2 pessoas, não sei se eles permitem fazer isso, Mas talvez mas já já seria rolasse. suficiente. Mas em geral os preços realmente são muito parecidos, assim. Então, mesmo que vá num lugar um pouquinho melhor, uma comida um pouquinho mais sofisticada, vamos dizer assim, vai gastar algo parecido, sabe? Esse foi um dos menus mais baratos que a gente viu. E aí tem menu de 8, tem menu de 9, tem menu de 12. Então, é caro. É, cara. E a gente tá ficando nesse lugar aqui, ó. Então tá a nossa van, a van do Rotas ali. E a gente tá na frente dos bombeiros. E aqui é um estacionamento que a galera de ônibus tá bem acostumada a utilizar. E foi super tranquilo ficar aqui, né? A gente tá achando bem seguro. Parece, pelo menos, né? Uhum. E lá no fundo a gente tem a vista do vulcão Licancabur. Ele divide uma parte do Chile com a Bolívia. Vim aqui numa borracharia porque a gente realmente está com os 2 pneus furados, então a gente conseguiu chegar aqui, a gente veio medindo a pressão, mas depois que a gente chegou aqui em São Pedro do Atacama, realmente o pneu começou a esvaziar muito rápido, então os nossos amigos Soul do Brasil ajudaram a gente a pelo menos encher o pneu para a gente poder trazer o carro até aqui. E um dos pneus a gente já descobriu o problema, realmente está com furo, alguma coisa perfurou ali o pneu, então ele vai arrumar, e o outro a gente vai dar uma olhada para ver o que está acontecendo. E aí está o danado que furou o pneu. Pensa num parafuso. Agora, olha esse pôr do sol. Cara, que pôr do sol lindo, o pôr do sol daqui. Não dá pra ter muita noção assim pela câmera, mas as cores ficam incríveis. E aí, de repente, a gente vem parar em um lugar bem aleatório. Isso é bem normal, né? A gente tá aqui num bar de karaokê em São Pedro do Atacama. O Léo e o Wellington já estão combinando, ajustando tudo. Estamos ajustando o tom da voz, tal, primeira, segunda, pra ficar um troço assim de cinema. Uma dupla de sucesso. Mas o Wellington tá tão empolgado que, tipo assim, ó, eu tô de camisa, um fleece e a jaqueta, e o cara já tá com a adrenalina tão alta que ele tá de manga curta, velho. Já tá ali na expectativa. O palco tá lá e tá do ladinho esperando.